Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Bernardes, eu sou professor da equipe de Biologia do Cursinho Alternativo e hoje eu tô aqui para dar uma videoaula para vocês sobre divisão celular. Mas assim, o que é divisão celular? Para que ela serve? Qual a função dela pra gente? A gente vai descobrir. Bom, a divisão celular é um processo natural dos seres vivos e ela tem funções diferentes para cada tipo de organismo. Em organismos unicelulares e pluricelulares assexuados, a divisão celular tem função reprodutiva. Para nós, a divisão celular ela tem muitas funções. Dentre elas, o crescimento. É pela divisão celular que a gente vai crescendo. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai crescendo, né? A gente não nasceu com todas as nossas células, elas só foram aumentando de tamanho. Não. A cada ano, a cada dia, a cada momento, a gente está dividindo nossas células para a gente poder crescer legal. Reposição de células. Eu me cortei ontem e abri um ferimento aqui. As células da minha pele, elas vão começar a se dividir para elas poderem repor essas células que eu perdi me cortando. E também formação de gametas, que são as nossas células reprodutoras. Lembra que para formar um outro indivíduo, tem que ter a fecundação de um gameta masculino e um gameta feminino, e gerar um indivíduo fértil no futuro. Mas para a gente estudar a divisão celular, a gente primeiro tem que estar bem claro na nossa cabeça o que é o ciclo celular. Então o que é o ciclo celular? Ok, assim como a gente tem um ciclo de vida, né? A gente nasce, cresce, reproduz, morre, as células são parecidas. O ciclo celular são todos os eventos que marcam a existência de uma célula até o período que ela vai se dividir. E no ciclo celular, nós temos duas etapas, basicamente. A intérfase, que é o período de grande atividade metabólica, onde ela vai fazer toda a duplicação do seu DNA e sintetizar suas proteínas, e as divisões. Como eu falei, a intérfase ela é o período de maior atividade metabólica da célula, e ela se divide em três partes, em três etapas. Na etapa da G1 é onde a célula ela vai começar a sintetizar proteínas e vai começar a aumentar o conteúdo citoplasmático, porque ela vai precisar crescer para poder se dividir depois. A fase S é a fase da duplicação do DNA, da duplicação do material genético, porque como ela vai ter que se dividir, ela vai ter que destinar material genético para as outras células que vão dar origem, né? Não pode ficar uma célula sem material genético. E na fase S também que a gente vai ver que vai surgir as cromátides irmãs. Para que vocês lembram aquela imagem do cromossomo, lá, aquele xizinho, cada perna daquele xizinho lá do cromossomo, ela é uma cromátide irmã, como são duas cromátides irmãs. A fase G2 é um tempo a mais que a célula tem para sintetizar mais proteínas e crescer o conteúdo celular, produzir mais componentes citoplasmáticos para depois essa divisão ficar igual. Para cada célula originada ter os mesmos conteúdos. Tem também a fase do G0, só que ela não tá tão dentro desse ciclo normal. O que é o G0? O G0 é quando uma célula ela já está na fase do G1, mas ela não recebeu nenhum estímulo para ela continuar a se dividir. Então assim, a célula tá lá bonitinha, já está na fase do G1, mas assim, não aconteceu nada para ela dizer, olha, célula, continua lá a tua intérfase para tu poder entrar na divisão. Se não teve esse estímulo, ela entra no G0. Só que tem assim, algumas células nossas, elas permanecem no G0 até a morte delas. Tipo as nossas células nervosas, as células do nosso cérebro, nossos neurônios. Nossos neurônios, eles não se dividem, eles não se recuperam, a gente pode dizer. É por isso que pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral e perdem alguma porcentagem do seu cérebro, infelizmente essa capacidade não volta, porque as células nervosas não se regeneram. Agora entrando na parte das divisões, a primeira divisão que a gente estuda, ela é a mitose. A mitose, o que é que ela é? É uma divisão equacional, na qual uma célula mãe, diploide, dá origem a duas células filhas diploides também. O que é isso? Não se perde, eu vou te explicar o que é isso. Tem lá uma célula. Essa célula vai se dividir. Ela vai ter que passar pela intérfase dela, vai duplicar o material genético. Então, ela vai ser diploide. Aí ela vai se dividir
e vai formar duas outras células, as células filhas, que vão ser diploides também. As células filhas, elas são geneticamente iguais à mãe, diploides. Essa divisão, ela ocorre nas nossas células somáticas. O que são nossas células somáticas? São as células da nossa pele, célula do nosso cabelo, célula do nosso olho. É tudo quanto é célula que não é célula reprodutiva. É tudo que não é gameta. A mitose também é a forma de divisão que os organismos unicelulares e pluricelulares assexuados se reproduzem. Uma bactéria não tem um órgão reprodutor masculino, não tem um órgão reprodutor feminino. Ela vai se reproduzir, se multiplicar por divisão mitótica. A mitose, ela é dividida em 4 etapas. É dividida na prófase, na metáfase, anáfase e telófase, que eu vou explicar para vocês agora. A prófase é o início, é a primeira fase no qual os cromossomos eles vão começar a se condensar. Lá, vocês já estudaram a parte de núcleo, todas essas partes. Vocês sabem que tem que se formar, tem que se condensar toda aquela cromatina para ficar os cromossomos como a gente conhece. Então, na prófase, dá o início dessa condensação, começa a formar as fibras do fuso acromático. Fuso acromático aqui, em alguns livros de algumas videoaulas, vocês podem ouvir como fuso mitótico. Eu não gosto de falar fuso mitótico porque a gente restringe a mitose, sendo que na meiose também tem a presença desses fusos. Então, fuso acromático é uma outra denominação que a gente pode dar. Isso não está errado, não é para vocês ficarem confusos. Na prófase também ocorre o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Ocorre o desaparecimento das membranas do núcleo. Por quê? As membranas do núcleo elas precisam desaparecer para os cromossomos poderem ficar mais livres e depois fazer uma divisão melhor. Depois, na segunda fase, é a metáfase. É a fase onde os cromossomos estão no auge da condensação deles e eles vão ficar exatamente na metade da célula, uma coisa que a gente chama de placa equatorial. A metáfase também é o melhor momento que a gente pode pegar os cromossomos para montar um cariótipo. O que é um cariótipo? O cariótipo é a representação de todos os cromossomos de uma espécie. Eu trouxe para vocês o cariótipo humano, vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco. A terceira fase é a anáfase, é onde ocorre a degradação das proteínas do centrômero. Para quem não lembra, o centrômero é um conjunto de proteínas que junta as cromátides irmãs. Vocês já viram lá no cromossomo, volta lá aquela imagem na cabeça, cromossomo lá, xzinho, e tem uma bolinha que prende eles, né? Essa bolinha é o conjunto de proteínas que formam o centrômero. Então, na anáfase, vai ter a degradação dessas proteínas para as cromátides poderem ser puxadas para os polos. Ocorre a migração das cromátides irmãs para os polos e o encurtamento das fibras do fuso. Esse encurtamento é justamente o que vai puxar as cromátides para cada um dos polos. E por último, a telófase, que é quando as cromátides já chegaram nos polos, a gente já vai começar a ver as divisões, os cromossomos já começam a se descondensar, já começa a voltar as membranas do núcleo, a carioteca e o nucleolo, e também ocorre na telófase um fenômeno chamado citocinese, que é a divisão do citoplasma que vai originar duas células finais. Eu vou mostrar aqui para vocês bem aqui, ó. Aqui está a telófase e essa, como realmente está puxando, uma hora isso aqui vai ficar fininho e vai fazer um poc. Essa poc é a citocinese, que vai originar depois as duas células, cada uma com seu citoplasma. Então aqui a gente pode ver a célula em hiperfase, com seu DNA duplicado, a prófase já está começando a se condensar, já está perdendo as membranas nucleares. Na metáfase, os cromossomos estão na placa equatorial, estão no auge da condensação. Na anáfase, as proteínas do centrômero já foram degradadas, já está sendo feita o encurtamento das fibras e as cromátides já estão sendo puxadas para os polos. Na telófase já volta as membranas nucleares, a carioteca e o nucleolo. E no final nós temos duas células filhas diploides geneticamente iguais à célula mãe. Eu trouxe aqui para vocês uma representação do cariótipo humano. Então, como é que a gente monta esse cariótipo?
a gente identifica uma célula que ela está em metáfase e a gente aplica um composto chamado colchicina que ele para a divisão. Então, e como a metáfase é o auge da condensação dos cromossomos, vai estar benzinho para a gente identificar eles. Então a gente aplica esse composto, a divisão para, a gente tira uma foto e aí a gente começa a montar. Eles não estão assim organizados bonitinho, então a gente tem que montar cada um, ver qual é o casal, o par de qual e montar esse esquema. Vocês podem contar aqui que cada número desse é um par. O cariótipo humano, ele tem 46 cromossomos, só vocês contarem aqui. A segunda divisão é a meiose. A meiose ela vai ser muito importante porque ela vai ser a divisão responsável pela produção dos gametas, nas nossas células reprodutivas. Na meiose, a diferença dela é que uma célula mãe diploide vai produzir 4 células filhas haploides geneticamente diferentes. Ou seja, uma célula não vai ser igual à outra. Porque também, na meiose, ocorre a mistura do material genético, que a gente conhece como crossing over. Eu vou explicar para vocês agora. A meiose ela também possui 2 etapas, meiose 1 e meiose 2, que são as mesmas etapas de prófase, anáfase, metáfase e telófase, só que com uns quezinhos a mais. Na prófase 1, ocorre o início da condensação dos cromossomos, dessa vez vão ser cromossomos homólogos. Na meiose, os cromossomos vão estar em pares, porque eles vão precisar originar 4 células depois, vocês vão entender no final. Por quê? Ocorre a formação dos quiasmas, que são pontos onde os cromossomos vão trocar os seus pedaços justamente no crossing over. O crossing over é um fenômeno que é importantíssimo para a evolução, porque ele possibilita a variabilidade genética, justamente por isso que eu não sou igual à minha irmã, que a gente veio do mesmo pai e da mesma mãe, mas os gametas que me formaram não foram os gametas que formaram ela. Justamente porque as células filhas, os gametas, eles são geneticamente diferentes. O crossing over ocorre no paquítano, que é uma das 5 subfases da prófase. As subfases são leptótano, zigótano, paquítano, diplótano e diacinese. Mas a gente vai dar atenção só para o paquítano, que é justamente onde ocorre o crossing over, porque as outras são detalhes que não vale a pena entrar. Isso vai só confundir a cabeça de vocês. Na metáfase 1, ocorre o auge também da condensação dos cromossomos, formam as fibras do fuso que vão depois vão se prender às proteínas do centromero para depois serem puxadas. Máxima condensação, alinhamento na placa equatorial. Dessa vez, não vai ser um em cima do outro. Os cromossomos não vão estar um em cima do outro, assim, como está aqui na mitose. Eles vão estar um em cima do outro, mas só que dessa vez em pares. Justamente que são cromossomos homólogos. Eles vão estar um em par, um pareado com o outro. Que depois eles vão ser puxados. Na anáfase ocorre a separação dos pares dos cromossomos homólogos. E é aqui que acontece a redução do número de cromossomos. É daqui que vão surgir primeiro duas células haploides para depois, na outra divisão, formarem 4 no final. Vocês podem ver aqui, olha. Lembra que na mitose, só o que ia para os polos eram as cromátides? Agora vão ser cromossomos inteiros já. Ó, foram divididos. E no final a telófase, que é a reorganização do nucleolo e da carioteca também. A descondensação dos cromossomos e vão surgir 2 células haploides, que vão sofrer outra divisão para formarem 4 depois. Aqui a telófase, tudo bonitinho. A meiose 2 é a segunda parte da meiose, que ela consiste numa divisão equacional. Vocês lembram o que é divisão equacional? Pois é uma divisão em que vai ser dividida, mas o número de cromossomos vai se manter. Ela é semelhante à mitose, só que a diferença é que essas células aqui que estão em prófase 1, elas foram as mesmas que acabaram de vir da meiose 1. Elas não vão sofrer duplicação de DNA. Assim como elas estão, elas vão sofrer a outra divisão. E também, na meiose 2, não ocorre o crossing over. Não vai ter uma outra troca de pedaços. Não. O crossing over ele só ocorre uma vez na meiose 1, na prófase 1, subfase paquítano. E aqui que vocês podem ver também,
Como eu disse que ela é semelhante à mitose, aqui já vai, os cromossomos já vão estar um em cima do outro, não estão mais em pares. Já vai ser puxadas cromátides e no final vão originar 4 células filhas geneticamente diferentes, mas com o mesmo número de cromossomos. No nosso caso, 23 cromossomos cada uma, gametas. E falando de gameta, para fechar essa parte de meiose, eu vou falar para vocês, explicar para vocês a gametogênese. A gametogênese é o processo de formação dos nossos gametas. E como nós somos machos e fêmeas, nós temos produção de gametas diferentes. Nos machos, ocorre a espermatogênese. O que é isso? É o processo de criação dos nossos espermatozoides. Esse processo ocorre lá nos túbulos seminíferos dos nossos testículos. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Lá nos nossos testículos, nos túbulos seminíferos, tem essas células aqui. Chamamos de células germinativas. Elas vão estar lá se dividindo por mitose, adoidado, até a gente chegar na nossa puberdade. Por que chega na puberdade? Porque é na puberdade que a gente começa a produzir os nossos hormônios sexuais secundários. Que é aí quando a gente começar a produzir esses hormônios, é aí que vai começar a espermatogênese propriamente dita. Então, volta lá. A gente está aqui, célula germinativa. Dividindo por mitose, a gente já entrou na puberdade, já está produzindo lá nossos hormônios. Daqui vão se formar as espermatogônias. Vamos pegar essa espermatogônia aqui. Aí pronto, entra na puberdade. Essa espermatogônia, ela vai começar a crescer. Vai passar por um período de maturação. Vai virar espermatócito primário. Esse espermatócito primário, ele vai sofrer agora meiose. A meiose 1, vocês estão vendo que aqui ele está diploide, né? Na meiose 1 vai formar 2 espermatócitos secundários haploides. Vai sofrer a meiose 2 e vão se originar 4 espermátides. Haploides também. Tá, Lucas, mas qual é a diferença? Mas assim, isso aqui não é um espermatozoide. Isso é um espermatozoide. Exatamente. Eles ainda vão ter que passar por um processo de espermiogênese, que é justamente a mudança dessas células aqui até formar esse corpo, essa forma de espermatozoide, como a gente realmente conhece. Aquele bichinho lá que fica lá batendo o flagelo. Por último, tem a ovogênese, que é o processo de criação dos gametas femininos, o óvulo ou ovócito secundário, como a gente conhece, como vou explicar aqui para vocês. Eles ocorrem nos folículos ovarianos dos ovários e basicamente é semelhante com o nosso. Aqui tem uma ovogônia, que é uma célula germinativa que as fêmeas já nascem com isso, as meninas já nascem com essas células, estão lá fazendo as divisões de mitose. E só depois da puberdade que eles vão começar a ter todo o processo. Aí a menina já atingiu a puberdade, já está lá produzindo seus hormônios sexuais. Aí vai formar os ovócitos primários, que vão sofrer lá a sua maturação, vão crescer um pouco mais para poder se dividir. Vai passar por meiose 1, que vai dar origem a um ovócito secundário e um glóbulo polar. O glóbulo polar, segura aí que vocês já vão entender para que ele serve. O ovócito secundário é o que as meninas elas lançam todo mês nas tubas uterinas, mas assim, se elas não forem fecundar, vai ficar por aí mesmo e depois ele vai sair na menstruação. Não cria as meninas não lançam um óvulo. O óvulo, ele tem que passar por uma outra divisão para poder criar esse óvulo. Mas ele só vai se dividir quando os espermatozoides chegarem lá, começarem a ficar batendo a parede do ovócito secundário, que aí vai ocorrer uma divisão assim bem rápida, que vai gerar um glóbulo polar e o óvulo, propriamente dito. Tá, Lucas, mas eu ainda não entendi para que serve esse glóbulo polar. O glóbulo polar, ele não vai servir para nada. A ovogênese ela é uma divisão desigual. O que isso quer dizer? Ao fim do processo é formado apenas um óvulo e 3 glóbulos polares. Mas por que é formado só um gameta? Porque o óvulo ele vai precisar de uma carga nutritiva, uma carga energética muito grande, que se fosse formado outras 3 células gaméticas, essa carga ia ficar pouca. Ia ficar muito pouco nutriente. Por que o óvulo precisa? Para fazer todo o desenvolvimento embrionário. Vocês sabem que o espermatozoide,
entra lá, ele só joga o material genético, ele não vai botar mais nada. O resto, tudo fica por conta do óvulo. Desenvolver tudinho. Tanto que nós temos as mitocôndrias que vieram do óvulo, ou seja, da nossa mãe, que é DNA mitocondrial. Isso vocês com certeza já estudaram. Gente, é isso. Obrigado pela atenção. Se ficou alguma dúvida, tá aqui os meus contatos. Esse material todo vai pra vocês, vai estar com certeza no link que vão disponibilizar, ou a própria direção vai estar mandando esse material pra vocês. Eu queria dizer de novo pra vocês não perderem o foco nessa quarentena. Pra quem tá vendo esse vídeo no futuro e tá se perguntando, por que essa quarentena tá aí? Gente, estamos vivendo o coronavírus. Se você não sabe o que é o coronavírus, a história vai te explicar no futuro. Então, volto aqui a dizer que vocês tenham o maior cuidado, que vocês não percam o foco. A gente acredita muito em vocês. Lavem as mãos, álcool em gel e permaneçam estudando nessa quarentena, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra vocês. Tchau!